nosso segundo vídeo do canal. No primeiro vídeo nós falamos um pouco do que seria a autoestima. E nesse eu vou estar contando uma história para vocês, tá bom? Vivenciarem ou até mesmo se identificarem ou sentir na pele essa história como se fosse a de vocês, tá? Vamos lá. Ela era uma garotinha inserida na sociedade da década de 90, onde a mídia apresentava seus estereotipos ideais da sociedade da época, e que todos, ou pelo menos quase todos, achavam que deveria ser assim. Quem estava fora daquele contexto, daquele padrão, ele era marginalizado, ele era excluído. Ou seja, era considerado feio, estranho, motivo para que fosse zoado, tirado, humilhado. Como nós falamos hoje, bullying. Que difícil para ela viver assistindo programas de TV infantil, onde apresentadoras eram loiras, olhos verdes ou azuis, cabelos lisos, brancas, olhos puxados, lábios finos. Eram consideradas delicadas, umas bonecas, como muitos diziam. Falando em boneca, boneca Barbie, sim, quem não queria parecer a boneca Barbie? E você acha que as bonecas eram diferentes? Não, elas não eram diferentes. Então as bonecas que aquela garotinha via eram sempre loiras, brancas, olhos azuis ou verde, cabelos lisos e todo aquele perfil que era semelhante das apresentadoras. Sim, hoje até queremos parecer as bonecas, né? Como aquela garotinha queria. Mas hoje nós temos diferentes tipos de boneca, né? No século XXI, podemos dizer que a gente tem as consideradas Barbie negra ou Barbie morena, né? Como usam alguns termos aí nas redes sociais. Mas vamos lá voltar à história da garotinha, na verdade. Então, nas brincadeiras, muitas vezes tinham que aceitar. Ela tinha que aceitar o que os colegas colocavam, né? Porque elas eram brancas, tinham cabelo liso. Então, quando elas sugeriam uma brincadeira, as brincadeiras delas tinham um privilégio maior entre a da garotinha e da menina branca, de cabelo liso ou loira. As delas eram escolhidas primeiro, ou eram as únicas escolhidas. E muitas das vezes, se a garotinha não aceitasse, ela poderia ser excluída das brincadeiras. Certa vez, quando essa garotinha tinha mais ou menos uns 10 anos, ela disse a seguinte frase: "Agora, vocês não vão mais me fazer de besta." Sim, ela dizia essa frase por ter cansado de não poder ter opinião sobre as coisas que ela queria realmente fazer. Tempos e tempos foi passando, amizades formando. Sim, descobriu algumas amizades que ela poderia ser ela mesma. Se tornou uma adolescente linda, porém, ela não conseguia enxergar isso. Chegou a pensar, quando os meninos reparavam e falavam que essa garota era linda, ela pensava dessa seguinte maneira: só olham pra mim pelo corpo, porque querem o meu corpo, querem me usar. Sim, era assim que ela pensava. Outra frase da garotinha era: agora o patinho feio se tornou bonito. Mesmo ela tentando colocar pensamentos positivos em sua mente, no fundo, não era isso que ela pensava, pois aquele padrão
da mídia perseguia ela constantemente e não achava que poderia conquistar aquele garoto mais cobiçado. Mas também não ficava com qualquer garoto. Sim, ela ficava realmente com o garoto que ela queria. Não porque ela era aquela garota que não era mais cobiçada, mais linda do mundo, que ela iria ficar com qualquer um. Ela pensava, pelo menos eu tenho os olhos verdes. Pelo menos eu tenho um corpo bonito. Eu tenho alguma coisa bonita, então eu vou me valorizar. E ela sempre aprendeu a se dar o respeito, ensinamento dos mais velhos. E sim, lógico, esse ensinamento veio de sua mãe. Quando essa garota percebeu que os caras cobiçados conversavam com ela, nossa, ela se sentiu o máximo. E logo pensou, eu sou interessante. Sim. E quando eles queriam ficar com ela, nossa, ela pensou, eu chamo atenção, eu sou bonita. Porém, não foi suficiente. Quantas vezes ela chorou? Chorou em silêncio, sim. Chorou sozinha. Muitas vezes ninguém imaginava o que se passava com essa garota. Ela olhava no espelho e dizia, eu sou feia. Demorou anos. Entrou na fase adulta, teve filhos. Ela conseguiu lutar e se aceitar. Gente, eu espero que vocês tenham refletido, né, sobre a história, tenham pensado, analisado sobre a história, como eu falei, para a gente se colocar no lugar, colocar como se fosse nossa, ou até mesmo refletir com alguma coisa que tenha acontecido conosco, né? Essa daí eu contei e espero contar muitas outras aqui, né? Eu logo aí em próximos vídeos eu vou estar colocando um e-mail para quem quiser me mandar contar um pouco da sua história, para que nesse canal nós possamos falar e fazer as pessoas se colocarem no nosso lugar, porque eu acho que isso é muito importante, a gente se colocar no lugar do outro, analisar, porque é muito fácil nós vivenciarmos algo e achar que é coisa mais normal, né? Tá bom, né? Isso aqui é normal, isso daí, essa importância. E não se colocar como se tivesse passado, embora não tivesse passado, mas não tivesse passado. Essa história eu escrevi como um depoimento, que essa história é minha. Então isso daí é um pouco, é um resumo da minha história. E eu quis colocar a minha história no canal, podia ter pegado várias histórias, ter colocado vários exemplos, ter colocado histórias que eu já escutei, experiências que venham de outras pessoas e colocar aqui, mas como eu vou falar de algo que eu não conheço, né? Então, eu pensei em fazer nesse canal, eu quis falar um pouco do que eu conheço, né? E lógico, ir correr muito atrás, né? Não só para colocar a minha opinião, não só para me ajudar, mas tá colaborando, como eu falei no primeiro vídeo, né? Então, eu quis pensar, né? Quis pensar. Então, não quis só colocar, quis pensar nessa história. Eu quis escrever essa história, eu quis colocar como se fosse outra pessoa, porque isso daí talvez ajudaria eu a descrever melhor. Talvez eu não tenha descrito tanto, mas tenha colocado um pouco para vocês compreenderem, certo? Eu resolvi escrever essa história ou falar sobre ela aqui com vocês, com outras pessoas. Eu tive que passar por um processo, né? Hoje eu falo, escrevo, como uma coisa normal para mim, né? Hoje não me incomoda
como me incomodava há algum tempo atrás. E eu tive que voltar no passado. E eu acho que isso é muito difícil. Pelo menos pra mim foi. E eu acho que não é só pra mim, mas para muitas pessoas é difícil. Nós temos que reviver aquilo que realmente nos incomodou. Por mais que hoje pra mim seja normal, quando eu tô falando, me passa um filme pela minha cabeça. Eu tô aqui falando, eu li essa história, lendo como se fosse de outra pessoa, mas passava um filme, cada momento da minha infância, da minha adolescência. Não que falasse, nossa, tive momentos péssimos, ruins na minha infância, não. Ai, será que ninguém nunca notou? Gente, tem coisas que as pessoas às vezes não percebem. Quem está à nossa volta não percebe. Se nós não nos expressarmos, né? E isso é difícil. Expressar o que está nos angustiando, nosso sentimento, aquela coisa que pra gente não faz bem, que tá incomodando. Não é fácil, não, gente. Me emociona. Até interromper um pouco aí o vídeo, mas me emociona, né? Porque olhar para trás e ver que eu passei por tudo isso, eu acho que nós estamos em constante construção, em constante aprendizagem, né? E eu olho para trás e ver, nossa, eu consegui, né? Eu passei por isso, né? Como que eu consegui passar por isso? E naquela época eu não achava que eu iria passar, eu não achava que um dia eu pudesse olhar no meu espelho e falar assim, nossa, você é linda, você é maravilhosa, né? A gente tem nossos conflitos, né? Porque tem dia que a gente fala assim, nossa, meu Deus, não quero nem me olhar no espelho. Tem dia que a gente fala, nossa, tô fabulosa, mas isso, gente, é porque a gente às vezes tá num dia que não tá bom, ninguém é 100% feliz a todo momento, 100% contente, lindo, a gente também tem o direito de ficar triste, chorar, mas tô naquilo, cada minuto, cada momento é constante na nossa vida, como se existisse só exatamente isso. É muito maçante, é muito frustrante, é muito triste. É muito triste vivenciar isso. E mais triste é você repetir a sua vivência que tanto te incomodou. E eu tive que voltar no passado. Eu tive que pensar que eu não era mais a Priscila. Eu tive que pensar que eu era uma outra pessoa, olhando a história da Priscila e vendo aquele momento para tentar entender o que acontecia comigo. E hoje me emociona, assim como mais pra frente vai continuar me emocionando, vai continuar sendo como eu pude, tantos anos, tantos momentos, me deixar me martirizar por uma coisa e não olhar para mim e demorar para me aceitar. Eu tive que demorar anos para isso. E como eu falei, as pessoas à nossa volta não perceber. Eu vou falar eu lembro de uma seguinte frase, né? Eu não sei se eu vou dizer exatamente com as palavras, né? Mas mais ou menos assim que me disseram. Uma amiga minha falou, quando eu expus, mas já era um momento que eu já estava resolvida comigo, bem resolvida comigo. E eu expus para amigos. Aí eles olharam, você, Priscila, é dessa maneira. E eu escuto isso, não só nesse momento, mas cada momento que eu vou contar sobre isso, as pessoas não acreditam, né? As pessoas duvidam. Tipo,
não imagino. E uma amiga minha disse, Pri, você é uma pessoa que engana bem. Aí eu fiquei pensando, engano bem? É, porque ninguém te diria, ninguém perceberia que você tem problema com relação à autoestima, que você tem baixa estima, né? Aí até coloquei, falei, não, eu sei que eu tenho, eu tô em processo, gente, eu falo que tô sempre em processo, falar assim, eu tô já resolvida, não. Eu tenho o seguinte opinião, a gente tem sempre estar em processo, então a gente vai lutando sempre, constantemente, com relação àquilo, né? Porque, como eu falei, tem momentos que a gente vê na nossa vida que a gente tá, triste, tá batido, e se a gente deixar aquele momento de tristeza, negatividade nos tomar, aí eu volto pra minha estaca zero, ou aquele que não estava naquele momento de baixa estima passa a ter, né? Então, a gente tem que ficar sempre lutando com isso, sempre lutando, sempre lutando, sempre lutando. Então, eu falo que eu tô sempre lutando, sempre em constante processo. Hoje sou resolvida com relação a isso, por isso eu falo. Eu não conseguia falar, entendeu? Não conseguia falar, hoje eu falo muito bem com relação a isso, abertamente. Tanto é que eu tô aqui em redes sociais montando um canal para falar sobre isso, né? E isso me deixa muito satisfatório. É uma satisfação muito grande e isso vai me ajudando nesse processo constante e infinito. Eu falo que é um processo infinito. Não tem fim, você sempre tem que estar nesse processo. Voltando lá, como eu disse, minha amiga falou que eu enganava bem, né? E depois eu parei pra pensar nisso. Eu entendi o que ela quis dizer, mas eu fui analisar. Porque lembra, não sei se vocês repararam aí, que eu falei que nós temos que fazer uma autoanálise, nos revisitar, se colocar no lugar do outro. Exatamente isso. Então eu tive que fazer uma análise. Calma aí, engano bem? Aí eu falei, realmente, eu brinco, eu vou lá, converso, eu tô sorrindo. Tem momentos que eu tô triste pra baixo, mas aí as pessoas veem como, normal, ela não amanheceu num dia bom. Mas inconstantemente, assim, nos dia a dia, eu sempre ali. Mas ninguém sabia como que eu realmente estava. Porque hoje, eu sou comunicativa, né? Mas antes eu tinha vergonha de falar, né? Conversava mais com as pessoas próximas, eu era mais reservada e tinha vergonha de chorar. Imagina, hoje as pessoas conseguem me ver derramando uma lágrima. Antes eu tinha vergonha, eu achava que as pessoas iriam me pisar se eu derramasse uma lágrima, sabe? Então eu não chorava na frente de ninguém. Eu evitava isso. A não ser que na frente da minha mãe, que me batia, ou eu e meus irmãos brigavam. Mas na frente de ninguém, que eu chorava pra dizer que eu tava chorando por uma dor de amor, né, de uma emoção, porque alguém tinha me desprezado, porque alguém tinha feito bullying comigo. Não, no momento. Mas eu chorava sozinha, ficava refletindo. Eu faço as coisas assim, tipo, sozinha, fico refletindo. Isso eu gosto de fazer mesmo. Então, nesse momento de reflexão minha, que aconteceu os momentos que eu vi que eu não me aceitava, né? Não me aceitava realmente. Então, para todo mundo tava tudo totalmente bem. Então, quantas pessoas não estão assim? Que pro mundo tá totalmente bem e que elas não têm alguém para escutar. Então, eu falo para vocês, achem alguém para escutar. Seja um amigo próximo, seja alguém da família, seja o terapeuta, que seja no seu momento que você fica lá sozinho e converse com Deus, né? Porque a gente nunca tá sozinho. Quem tem aí, independente de religião aí, conversar com Deus. E vou falando, gente, como se fosse uma atriz mesmo. Imagine que tem alguém assim na sua frente. Aí você fala assim, eu preciso conversar. Desse jeito. De qualquer jeito, gente, não importa. Mas tipo, eu preciso conversar. Amigo, senta aí e conversa.
Qual que é o problema de você usar a sua imaginação como uma criança? A criança não imagina, não fantasia. A gente perde muito desse lado infantil da gente e que às vezes ajuda no adulto que nós somos. E por que eu não imaginar que eu tenho... Por que não ter um amigo imaginário como as crianças? Opa, vou imaginar que ele é meu amigo. E aí eu começo a conversar com ele. E aí, amigo, eu preciso conversar. E depois, você inverte o papel. Agora você não é mais você. Agora você é seu amigo que tá te escutando. E se dá um conselho, né? Vamos tentar fazer. Tente fazer essa experiência aí, né? Gente, de verdade, eu espero aí que vocês tenham refletido. Eu sei que é um pouco da minha história. E em outros vídeos eu vou falar pra vocês como isso refletiu muito, né? Como eu falei, eu fiz um resumo, mas como isso refletiu. E refletiu em volta das pessoas que eu amava, né? Numa certa parte, eu vi momentos da minha vida eu me tornando um pouco amarga e ignorante, né? E onde que eu tive que levar um chacoalhão. Não porque alguém venha assim, me chacoalhando, não. Mas que amigos mesmo, que falaram, Pri, não é assim. Talvez a gente esteja acostumado com o seu jeito de ser, mas as outras pessoas não estão, né? E aí me fez analisar a verdade. E a gente sabe que é o seu jeito. Porque eu me tornei, né, amarga. Não que eu amarga, mal amada, né, assim, tipo... Mas me tornei meio que grossa, né? Porque foi um mecanismo de defesa que eu achei para as pessoas não pisarem, por medo de me pisarem realmente. E lógico, quando a gente foi entrando nessa fase adulta, eu fui diminuindo com relação a isso. Como eu falei, eu tava nesse processo e isso estava me ajudando até com as pessoas, né? Então, eu acho muito importante o que as pessoas têm para nos falar. E pode ser que a gente não escute aquela pessoa naquele exato momento, mas que nós guardamos a informação e depois processamos e analisamos ela, essas mesmas informações, né? Gente, obrigado aí por ter escutado. E eu tenho meus momentos que quero aí chorar, me segurar, mas é que voltar ao meu passado, como eu falei, me deixa realmente emocionada. Viver essa história e saber que, nossa, que eu cheguei aqui. Que ontem eu olhava e me achava realmente um patinho feio. Eu pensava, patinho feio ficou bonito, mas na realidade eu sou um patinho feio. Eu não sou bonita. Olha aquela menina, ela é linda, né? E hoje, independente de qualquer coisa, eu faço as coisas que me sinto bem, né? E sendo eu mesma, né? E eu olho e falo assim, eu sou bonita. Pode alguém chegar, alguém falar nas minhas redes sociais, nossa, você se sente... Não, gente, não me sinto, uma deusa. Eu sei que tem muitas mulheres lindas, maravilhosas aí, né? E eu não sou melhor que ninguém. Mas se falarem, nossa, você é feia, eu vou olhar pra mim, eu vou olhar pra aquela opinião daquela pessoa. É sua opinião. Cada um tem sua opinião, tem que respeitar. Mas eu olho no espelho e me vejo linda, bonita. Não importa o que me falam. Eu sou linda, bonita. Se você não gosta, fazer o quê, né? Então vamos terminar com uma frase assim. Se não gosta, fazer o quê? Nem Jesus agradou a todos. Você, eu, vamos agradar? Não. O que importa é nós nos agradarmos. E eu tô me agradando. Eu fico fazendo esse vídeo aqui, olhando pra... Gente, é muito engraçado, porque eu tô olhando, tento olhar pra câmera e olho pra
e ao mesmo tempo, tipo, tô me amando, gente. É muito legal. Tenta fazer isso. Ai, é demais. Olha no espelho e fala: eu me amo, eu sou linda, eu sou maravilhosa, né? Beijo, gente. Até o próximo vídeo aí.